Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência. E o programa Em Evidência, a gente lembra sempre, tem um patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E também a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista Em Evidência, você já sabe, tanto na política como nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente convida você para nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, né? Ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele like para a gente lá. Tem também os bastidores do programa no nosso perfil lá no Instagram. A gestão pública de Sapiranga, a gente vai conversar agora nesse segundo bloco sobre a gestão pública de Sapiranga, que vem se destacando na região por uma gestão cada vez mais plural e também participativa. O programa Em Evidência de hoje, nesse segundo bloco, tem a alegria de receber o assessor-geral de governo do município, Vladimir Cardoso. Vladimir, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço aí estar aqui, uma satisfação enorme para nós, né? Poder compartilhar um pouco da experiência, do que a gente tem feito, né, e tem dado certo para Sapiranga e talvez contribuir, né, com outros municípios que também passem pelas mesmas dificuldades que nós. A prefeita Karina, né, teve uma outra agenda, não pôde estar aqui, mas em nome da prefeita Karina eu quero saudar aqui a todos da Masper TV e toda a produção aqui do programa. Para nós é excelente esse espaço. Maravilha, a gente que agradece. Até vou começar, Vladimir, perguntando, né, falando para o pessoal, o programa vai ao ar para todo o país. A distância que fica aqui da capital, Porto Alegre, né? Quantos habitantes, mais ou menos, e a base econômica lá de Sapiranga? Olha, nós temos em torno de, segundo o IBGE, 73 mil habitantes, né? Mas a gente tem ali tem um delay aí, tem um né? delay. E a gente acredita que tem uns 90 mil habitantes pela rede de saúde, pela educação que a gente tem, né, pelo mapeamento do serviço, então a gente acredita que sim. Mas o IBGE acaba não conseguindo alcançar tudo isso. Nós estamos perto de Porto Alegre, né, somos da região metropolitana, estamos a 60 quilômetros de Porto Alegre, então muito próximo. Estamos em torno de 53, 54 quilômetros de Gramado também. Então a gente está numa região bem estratégica, assim, né? no eixo calçadista, né, do Vale dos Sinos, que é ali Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga, né? A nossa matriz econômica ainda é o calçado, grande parte ainda é o calçado da nossa matriz econômica, estamos trabalhando para diversificar um pouco isso. Maravilha, quem vai para a Serra ali, passa ali por Sapiranga ali, né? O famoso pórtico ali da Asa Delta. Tem que parar ali em Sapiranga para andar de fazer um voo de parapente, de asa delta. É uma atração. Comer um bolinho de batata. Eu tenho um carinho muito grande para o nosso Sapiranga. Vladimir, eu vou começar te perguntando sobre a atual gestão que está se orgulhando muito, principalmente um tema muito caro, que é zerar as filas na educação infantil anualmente, né? Quais são as garantias ou planos concretos para manter esse padrão nos próximos anos, tendo em vista, né, o crescimento da população, Vladimir? Olha, eu acho que o que acontece, o que nós fizemos, assim, qual é o diferencial? O diferencial é a gente enxergar mesmo a demanda, né? Tu poder ter os dados, né, e o número. Eu acho que para a administração pública é fundamental. Não só para a administração pública, mas para todo o negócio que tu tem, né? Mas na administração pública também, né, poder aplicar isso. Conhecer os números, qual era o tamanho da nossa fila e quantidade de professores que nós precisávamos contratar, quantidade de escolas que nós precisávamos dimensionar e qual era o maior déficit, né? Então, assim, nós estabelecemos na primeira gestão da prefeita Karina em 2021 uma parceria com as escolas estaduais, que as escolas estaduais, então, se criou aquele CIEP, se criou aquelas escolas gigantescas. Sim. E o Estado não utiliza aquela estrutura toda. A gente sabe que o ensino médio, cada vez mais as pessoas abandonam o ensino médio, não conseguem terminar o ensino médio. É verdade. Né? Cada vez mais porque, enfim, está defasado, não tem uma proximidade com o ambiente escolar, a gente tem coordenadorias regionais. Tem que melhorar muito isso. Que não consegue discutir. Então, assim, nós temos... Vendo essa estrutura que estava parada, nós pegamos, fizemos um convênio e colocamos algumas turmas de ensino infantil dentro dessas escolas. Aí alocamos professores, alocamos recursos, alocamos merenda escolar, enfim, adequamos esses espaços e colocamos ali e fomos zerando por ali. Fila. E fomos diminuindo a fila. E aí
ao longo do tempo, a gente pegou também escolas municipais nossas, depois agora não fazendo mais com o governo do estado, isso das estaduais num primeiro momento. Num segundo momento, então, a gente adequou algumas estruturas nossas de escolas municipais, de escolas fundamental, e colocamos os jardins nível A e nível B. Fantástico. Dentro dessas escolas. Então, assim, todos os anos a gente zera a fila de espera da educação infantil e a gente trata a educação infantil como educação infantil mesmo. Sim. Porque tem um grande desafio, né? Isso não é só de Sapiranga, né? Do Rio Grande do Sul, é do Brasil, né? Que é são crianças, a né? creche, pequenas, jogadas. Tem que ficar lá na escola porque o pai precisa trabalhar. O pai precisa trabalhar. Não é, né? A criança tem que ir... Porque gosta, porque é um ambiente apropriado. E para adquirir conhecimento, né? Esse é o grande objetivo, né? Então, a criança adquirir conhecimento desde os anos iniciais e a gente tem conseguido, assim... desde 2021 a zerar essa fila sempre, assim, não ter, a gente tinha histórico lá antes de 2020 de ter 600 crianças esperando, 700 crianças esperando na fila de espera. Gente, muita coisa. Então é gestão mesmo, né? Sim. Fazer a gestão com números, com dados. Administrar isso. A prefeita Karina tem essa coisa porque ela... Há 30 anos é servidora pública, né, concursada do município. Conhece bem, então, as demandas. Então, ela conhece bem essa estrutura, assim, então a gente aproveitar o que temos, né? Sim. Não sair criando, assim, que nem o Estado fez vários mirabolantes. Igual o governo federal fez com as escolas técnicas federais, né, os institutos federais, que criou vários, mas não conseguiu dar manutenção e hoje a gente tem estruturas defasadas aí que nem terminaram ainda, né? Imagina, gente. Fica a dica, viu? Vladimir, falando também sobre a questão das escolas municipais, né, que passaram por reformas, as que já existem, algumas unidades foram inauguradas, e como a escola bilíngue também, a escola do sapato. Fiquei curioso com essa história, né? Qual é o próximo grande projeto estrutural falando na área da educação, Vladimir? Olha, continuando, né, nessa questão da educação, a educação sempre é uma grande prioridade nossa mesmo, da nossa gestão. E o que a gente fez assim de diferencial? Grande parte das escolas foram construídas há, sei lá, uns 20 anos atrás e não eram regularizadas essas estruturas. Como assim? O município sempre cobra, né? Sempre cobra a regularização, né? Não vou te dar a BITS, né? Não vou te dar enquanto não tiver o projeto e tudo mais. E grande parte das escolas não eram. Naquela época não era necessário. E hoje o governo federal, para mandar recursos para a educação e para essas escolas, precisa ter todas regularizadas. Então, nós começamos esse processo todo de regularização, adaptação das escolas para receber portadores de deficiência, necessidades especiais, né? Sim. Adequações de PPCI, que hoje também é uma obrigação, e também matrículas atualizadas e tudo mais. Coisa que muitos municípios não conseguem fazer, né? A gente conseguiu, assim, aos poucos estamos fazendo isso, né? Readequamos, melhoramos as escolas, fizemos estrutura que precisava, banheiro adaptado, coisa que a gente não tinha, né? Elevadores em alguns casos, corrimões, acessos, tudo isso a gente teve que fazer nas escolas, né? Para estar apto a poder receber recurso do Fundo Nacional de Educação, né? O que mais que a gente fez assim nas estruturas das escolas? Eu acho que basicamente foi isso: pintura, adequação, compra de computadores, lousas digitais, Chromebooks para os professores trabalhar dentro da sala de aula, né? A gente começou nisso assim no primeiro mandato e no final do primeiro mandato a gente implementou então a escola bilíngue, que a nossa foi a primeira escola pública... Pioneira, né? Pioneira, primeira escola pública bilíngue, inglês e português do estado do Rio Grande do Sul. Uma gauchada, brincadeira. Do estado do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece, né? Junto com essa questão da escola do calçado, nós vimos que essa demanda de mão de obra, ela está escassa, né? É verdade. Cada vez menos pessoas querem trabalhar no calçado. É verdade. Então, assim, qualificadas, né? E o que a gente fez? Nós tínhamos um galpão, que ele era basicamente utilizado para um depósito. Nós reformamos todo ele com uma parceria, então, com o Senai. A gente paga o curso, né, através de algumas empresas. A gente paga o curso, ensina essas pessoas
para poder depois trabalhar na indústria. Na própria indústria do calçado. Na própria indústria do calçado, ou na metalúrgica que tem na cidade, ou se algum empresário que precisa qualificar a tua mão de obra, a gente tem também lá um galpão industrial hoje para poder fazer isso e qualificar. E a escola bilíngue vem a complementar isso, né? Porque o que a gente fala, né? Sempre da diversificação. E hoje não existe outra forma, né? Não, de tu avançar, conseguir se desenvolver. Um emprego melhor, com uma boa colocação no mercado, com um salário qualificado, se tu não tem uma segunda língua, né? Então, o inglês, assim, desde as séries iniciais, um projeto inicial que a gente começou numa escola e agora estamos pensando em levar para as outras também. Que bacana, parabéns, viu? Olha, eu vejo que a educação é prioridade no município de Sapiranga. Sensacional. Aliás, também Sapiranga, Vladimir, se destacou aí com incentivo ao paradesporto também, né? Como é que está o andamento do projeto da pista de atletismo e também do centro de especialidades para alunos com necessidades especiais? Nós estamos contratando, em fase de contratação desse estudo, né, do centro de especialidades para alunos especiais. Hoje nós contratamos mais monitores, né, para salas de aulas, para poder atender esses alunos, mas a nossa ideia é criar um centro, não para levar só o aluno lá, mas para ele ter outras atividades, né, para fazer essa ocupação mesmo e o aluno poder se especializar em alguma área, né? Porque pode ter o hiperfoco, pode ter qualquer tipo de deficiência, mas precisa estimular, né? Sim. Existia um tempo atrás que tu simplesmente separava esses alunos, né? Então, hoje, qual que é o nosso objetivo? É deixar esses alunos integrados dentro da sala de aula, não tirar eles do ambiente onde tem os outros alunos, né? Integrar ele e pegar qual é a especialidade dele e trabalhar naquela especialidade dele, porque todos têm, né? Claro, todos têm potencial. Tem potencial e habilidade. E, junto com isso, a gente tem, então, a nossa delegação do Paradesporto, é a maior delegação do estado do Rio Grande do Sul, que participa das Olimpíadas Escolares do Paradesporto. Para nós isso é um orgulho, assim. Tu vê assim no olho da mãe, do pai, dizer, olha, família toda, né? meu filho era só alguém lá dentro da sala de aula, que ninguém dava importância para ele. Hoje ele chega com uma medalha, né, de campeão. Respeitam. Os nossos alunos com Down correndo, nossos alunos com autismo, né, podendo se especializar em alguma área do paradesporto. Então, assim, para nós é muito legal. Eu acompanho isso também. Para mim é fácil falar, porque eu acompanho essa delegação há 2 anos já em São Paulo, nas Paralimpíadas Escolares. E para nós é muito orgulho, né? Porque tirar esse aluno da sala de aula, né? Muitos nem andaram de avião ainda, muitos nunca ficaram no hotel, eles poder estar lá sendo tratados como atleta mesmo, né? Sim, né? Imagina, dando moral. E eu acho que isso dá uma credibilidade maior para eles. Eles sentem mais vontade, assim, de aprender outras coisas, né? Até a saúde, Tu desperta outra curiosidade, assim. Tu vê um brilho no olho dessas crianças, assim, que é fantástico. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Dá para ver o Vladimir fica até emocionado aí de falar, né? É verdade. Uma coisa, assim, fantástica mesmo. Porque, assim, o que a prefeita Karina sempre diz, né? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é proporcionar mesmo, mudar um pouco da vida dessas pessoas mesmo. Sim, estar ali mesmo, quem de fato precisa, o poder público tem que estar do lado. Boa. Quem de fato precisa. E é isso que a gente tem feito, assim, a gente poder contribuir um pouquinho, né? Se cada um poder fazer um pouco, né? Um todo ajuda, todo mundo ganha. Talvez não tinha guerra, né? Talvez, né? É verdade. Aliás, tomara que aquele cessar-fogo permaneça. Sim. Bom, gente, já está no final do primeiro bloco, é isso? Mas tem mais um bloco ainda na sequência. Não sai daí que em seguidinha a gente segue falando aí da administração da nossa querida Sapiranga, aqui pertinho de Porto Alegre. A gente já volta no instante só. Programa em Evidência na TV, de volta aqui pela Masper TV. Lembrando sempre que o programa em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria e Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, você já sabe. Quem faz está em evidência.
Evidência. Acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também lá, né, uns bastidores do programa, no nosso perfil no Instagram. Então, nesse último bloco, desse segundo bloco do programa de hoje, a gente segue conversando sobre a gestão pública de Sapiranga. Temos o prazer de receber o assessor-geral de governo do município, Vladimir Cardoso, que está falando aí sobre as ações do nosso município de Sapiranga. Vou seguir começando, abrindo esse bloco, Vladimir, falando sobre a questão das filas para as consultas, né? A oferta de consultas na área da saúde. A gente tem aí as filas de alta complexidade que ainda preocupam no município. Como é que está essa situação, Vladimir? O que acontece, né? Para nós, na nossa gestão, o que a gente fez? A gente tem uma unidade de pronto atendimento, né? Uma UPA, né? Que atende, então, 24 horas, né? /7, né? 24/7. E também a gente estipulou alguns horários diferenciados nas unidades de saúde, com livre demanda também. Porque depois da pandemia, então, o sistema de saúde ele já era complicado, né? Não consegue dar conta, né? Por mais recursos que tu coloque, por mais médicos que tu contrate, ele acaba não conseguindo dando conta, né? Porque tem que pensar que o sistema de saúde ele é do município, do estado e do governo federal. Mas quem faz a maior parte é o município. É o município, além do obrigatório, inclusive. Além do obrigatório. Hoje, por exemplo, a gente tem uma obrigação constitucional de 15% do orçamento do município em saúde. Nós hoje estamos batendo 29,7%, 29,8%, 30% né, de saúde, justamente para poder diminuir essas filas aí, porque tem gente que está hoje, por exemplo, na traumatologia, que é uma especialidade que é atendida no município de Canoas. Sim. Antes da pandemia, a gente tinha lá 2 anos, 3 anos. Hoje nós temos um caso específico de uma pessoa que está há 5 anos aguardando uma cirurgia de coluna. Não pode. Então, assim, isso fica muito caro para o Sistema Único de Saúde, essa pessoa. Boa. Porque ela vai lá no município, ela fica consultando toda semana, ela tem que receber medicação, ela tem que fazer exame periódico, tudo pelo município. Então, isso nós estamos falando de um caso. Imagina. Sem contar o restante. Então, assim, o município faz a parte dele, né? Ampliamos ainda, então a gente oferece essas consultas de especialidades, né, que não era uma competência nossa, mas o município acaba com abraçando. Cardiologista, com ortopedista, com dermato, enfim, com várias especialidades. Pediatria, né? Inclusive, a pediatria já é do município, já é básico mesmo. Já consegue ter o básico. Isso a gente tem em todas as nossas unidades de saúde, a pediatria. Mas o que acontece? Nessa especialidade, o nosso médico, ele dá o primeiro atendimento, e quando a gente vai encaminhar para a especialidade, que é a referência demora 3 anos, 4 anos, 5 anos para chamar esse paciente. Aí o trabalho fica pela metade. E o município acaba bancando tudo isso, porque esse paciente ele vai retornar, porque ele tem dor. Claro. É um paciente que tem trauma, é um paciente... Precisa de tratamento. Exato. E o município acaba custeando tudo isso para esse paciente, fazendo toda a nossa parte, e o governo do estado e o governo federal acabam não alcançando esse recurso para nós. É o que a gente diz, os municípios, cada vez as obrigações aumentam mais, mas não dizem de onde é que vão tirar o recurso. Exatamente. E aí o município tem que tirar o recurso do livre, tem que tirar de outro investimento, porque a saúde das pessoas, né, ela não pode esperar. E a nossa UPA hoje, ela é um padrão 1. A gente podia ter 2 médicos atendendo só. Hoje a gente atende com 6 médicos. No turno do dia, né, 12 horas do dia, e às 12 horas da noite com 6 médicos, para poder atender, dar conta de toda a demanda. Porque nós temos hoje em torno de 300 atendimentos por dia hoje na nossa UPA. Eu olhei agora um dado aqui há pouco tempo, 293 pessoas nós atendemos ontem, 293 pessoas, só na UPA. E aí, numa outra unidade de saúde, que é no bairro São Luís, onde a gente estendeu o horário, a gente fez o horário do trabalhador, né? Que ele vai até às 9 horas da noite, de segunda a sexta. Quem trabalha ficava prejudicado. Então, a gente deixou o médico de livre demanda, lá nós atendemos 350 ontem. Então, assim, a demanda de saúde, quanto mais recursos tu coloca, né, é insuficiente, porque as pessoas precisam disso, né? E quem trabalha, ela vai utilizar essa rede mesmo fora do horário, vai para a UPA para não perder emprego. Para não faltar o dia do trabalho. Isso aí. Boa, boa. Vladimir, falando também sobre a questão que me chamou a atenção, uma parceria público-privada, que eu gosto bastante, da iluminação pública, que foi anunciada como um grande avanço
a segurança, né? Para a mobilidade e também para a segurança, por que não dizer? Como é que é isso? Conta para gente. Sim. Quando nós assumimos esse início da primeira gestão da prefeita Karina, lá no início, em 2021, a nossa proposta mesmo na campanha era de fazer isso mesmo, né? Tirar um pouco essa carga de recurso do poder público e a gente fazer esse experimento, então, da parceria público-privada. O que tanto se fala, né? Sei lá, há uns 15, 20 anos eu ouço falar sobre isso, de parceria público-privada, mas efetivamente, assim, de contratos são poucos, né? É verdade, no país. Que saem do papel. E os que saem do papel ainda, às vezes, não são funcionais, também, né? Não são funcionais. Falta sempre uma ponta ali para poder ajustar. Então, nós trabalhamos muito nesse edital, com o Tribunal de Contas, com o governo federal, né, com a Secretaria de Parcerias Público-Privadas, e a gente conseguiu no ano passado, num leilão da B3, então, fazer a concessão da nossa iluminação. Toda a cidade ela vai ser iluminada por LED. Olha e a gente só. Começou essa que semana. Economiza, né? Isso, e essa semana a gente começou a implementação. Começou, né, porque tem uma fase de estudo, Sim, né? Claro. E agora tem a fase de implementação. E a nossa é a primeira com telegestão, 100% com telegestão. Quer dizer o seguinte, olha, o cara lá no bairro São Luís, lá, que é um dos nossos maiores bairros, onde a gente começou a implementação essa semana, queimou a lâmpada dele. Nós temos um painel na prefeitura, onde a gente consegue acompanhar toda a iluminação, apagou lá naquele poste, naquela rua, ele já vai aparecer no painel, apagou lá. Então, o técnico vai direto lá, já vai consertar. Tem até 24 horas para consertar. O que isso facilita? As pessoas estão dizendo na cidade, a noite virou dia em Sapiranga, né? No meu bairro, assim, tipo, marcaram a gente no Instagram lá e colocaram isso. A noite virou dia. A noite virou dia aqui no bairro São Luís. E aí, o que acontece? Traz mais segurança para as pessoas, né? Traz mais segurança. Melhor investimento, as pessoas circulam mais. E para o comércio também, para as pessoas poderem circular. Então, assim, e a cidade fica mais bonita, né? Claro. A cidade fica mais bonita, né? Claro. É uma diferença, assim, gigantesca. As pessoas que quiserem conferir, dá uma olhada no nosso Instagram lá da Prefeitura de Sapiranga, lá pode olhar, a gente fez um vídeo bem bacana sobre... Sapiranga, como é que é? Prefa Sapiranga. Prefa Sapiranga. Isso Prefa aí. Sapiranga. Eu gosto muito de Sapiranga. Quem me conhece sabe que eu gosto de Sapiranga. Tenho carinho grande por Sapiranga. Vou olhar lá e vou compartilhar com certeza. Legal. Bom, a gente tem também uma medida que a gente conversava antes com o prefeito de Parobé também sobre a questão do desassoreamento, né? A gente teve questões das chuvas agora, tivemos a maior cheia o ano passado e tem também essa situação do desassoreamento de arroios por lá, por Sapiranga, por favor. O que acontece, né? Nessa enchente que a gente teve em 2023, né? Na primeira chuva que a gente teve em 2023, nós fomos até... Antes, né? De 2024. Antes de 2024. Teve uma chuva forte. E nessa chuva forte a gente sofreu bastante. Bem no entorno da UPA, aí, onde a gente estava falando antes. Tanto que agora a gente teve que fazer também reformas e tudo mais no prédio da UPA, né, na nova estrutura da UPA, em função disso. Entrou água dentro da UPA. Entrou, acho que uns 50 centímetros de água dentro da UPA. Assim. Ficou desativada. Ficou desativada por um tempo e tinha pacientes dentro da UPA que ficaram ilhados. Nós tivemos que tirar esses pacientes de bote. De dentro. Teve uma imagem que rodou aí o mundo inteiro. A gente saiu, inclusive, no Twitter do New York Times. Sério? Foi uma notícia, assim, negativa, né? Negativa. Mas ainda bem que a gente está aqui para trazer as positivas. Os bombeiros retirando o paciente de bote. Tem uma imagem que tu vai botar ali no Google, tu vai dar uma olhada ali, tu vai achar a imagem. Os bombeiros retirando de bote e levando para o hospital, né? Então, depois disso, o que a gente fez? A gente fez um investimento ao redor da UPA, onde é um encontro que a gente tem 2 arroios, né, que desce todo dos morros, né? Quem conhece Sapiranga sabe, né? A gente tem uns morros lá. Ali, né? Então, assim, a água vai acumulando lá, ela vai descendo aos poucos, né? Por mais que pare a chuva e tudo mais, a água ainda continua descendo. É o exemplo do Guaíba também. Mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Então, assim, a água funilava ali naquele nosso arroio. E não tinha vazão. O que a gente teve que fazer? Tivemos que abrir toda a avenida, investimos 6,5 milhões de reais. Para passar para a água da vazão. Tu imagina, isso é a obra que a gente fez o ano passado. Isso é a obra que a gente fez o ano passado. A gente abriu, então, tudo isso, fizemos o investimento,
contratamos mais ainda. Alargamos todos os arroios, porque conforme o tempo, né? Ele vai acumulando areia. E vai ficando raso. E vai ficando raso. Transborda mais ainda. E mais, né? Sapiranga, então, na beira... Não só em Sapiranga, mas eu acho que em quase todos os lugares, né? Quem não invadiu, né? Ah, sim. O leito do arroio, ele tem árvore, geralmente. Essa árvore às vezes cai. O entulho. Desbarranca. Aqui a gente estava vendo, passando a corrente, levando... As pessoas jogam sofá, jogam colchão. Pneu. Jogam de tudo ali. Então, assim, a população também não adianta ficar cobrando só a prefeitura, podia também dar uma força aí, Nós fizemos um contrato com uma empresa que tem licitamos e uma empresa tem uma rede escavadeira em cima de boias. É uma mini rede escavadeira em cima de boias. Nossa, anfíbia. Ela é anfíbia, é isso aí. É isso aí, eu estava procurando o nome, é isso aí, é anfíbia. E ela vai dentro do arroio e vai limpando, vai alargando, deixando ele no tamanho que é. O prefeito Melo, temos que trazer uma dessas para cá aqui, isso aí. Então, assim, nós fizemos isso. E aí a chuva de 2024 não alagou. Olha aí, já deu resultado. Já deu resultado. É que assim, tem uma questão sempre que os prefeitos sempre falam, né? Todo prefeito tem medo de enterrar cano, né? Porque o cano a pessoa... Porque não dá voto. Pô, a pessoa passa na rua, não vai ver, né? Que não fez obra nenhuma. Por exemplo, nós enterramos 6 milhões de reais. Aí mais um contrato de 600 mil por ano com essa máquina anfíbio que vai limpando os arroios. Isso é anual. Sim. É uma ordem da prefeita não pode fazer Karina. Uma vez só e parar. É uma ordem da prefeita Karina para o nosso secretário de planejamento, né? Que tem que fazer sempre essa manutenção. E a gente não tem mais sofrido com isso, né? Olha não tem aí, mais sofrido. Gente. Com essa chuva de agora também, a gente não sofreu alagamento. Trocamos também, né? Muita tubulação antiga, né? Que fica, né? E é a mesma coisa, não dá voto, não dá... Aí o pessoal deixa lá e tal, mas não adianta. E é caro. É caro e mais caro ainda custa para as pessoas, né? É verdade. Já lá perder casa. Comprou um móvel, né? Tu sabe que é muito difícil, assim, as pessoas comprar um móvel, vai lá, faz tudo bonito na sua casa, entra água... E aí perde tudo. Perde tudo. Da noite para o dia. Exatamente. Então, assim, isso é extremamente triste para as pessoas. O que é caro é isso aí. É as pessoas perderem as coisas que tanto trabalham, né, que tanto sofrem para adquirir. Então, a ordem da prefeita Karina mesmo é desassorear, é limpar, é fazer com que a água não entre dentro da casa das pessoas. É óbvio que a gente tem um outro lado também, que é o Rio dos Sinos, porque passa também na cidade. Que é um rio Só que grande. Para nós não atinge muito, porque ele passa no interior da cidade. Então, atinge mais quem vive ribeirinho mesmo. E que já estão ali colocados há muitos anos. Entendi. E que tem pessoas que nem querem sair de lá. Sim, não tem como Então, sair. assim, dessa chuva, a gente teve que abrigar 18 pessoas num ginásio, porque o rio transbordou. Sim. Então, essas pessoas, né, acabaram... O Rio dos Sinos. Então, a gente teve que tirar essas pessoas de lá. Mas é só na beira do Rio dos Sinos, né? Agora a gente está vendo Porto Alegre também. Também a mesma coisa. Com água voltando para dentro da cidade, né? É inacreditável. A mesma coisa. Vladimir, o pessoal está me falando no ponto aqui que nós já estamos encerrando o programa. Nesse último bloco aí, estou falando com o Vladimir sobre a nossa querida Sapiranga, aqui pertinho de Porto Alegre. Gostaria de deixar, então, para ti, Vladimir, as considerações finais aí nesse restinho de programa, falando aí, fazendo um convite para o pessoal que não conhece, conhecer Sapiranga. Beleza, muito obrigado pelo espaço, a gente agradece muito, né, esse espaço, poder estar falando um pouco mais do nosso trabalho de Sapiranga, divulgando, né, o trabalho da prefeita Karina aqui para outros prefeitos, né, como a gente falava anteriormente, né, para outros prefeitos também que têm esses mesmos desafios, né, que a gente também está à disposição para ajudar a contribuir, porque também a gente não inventou nada, nós olhamos ao redor o que estava sendo feito também no mundo hoje com a facilidade da internet, então a gente vê o que funciona, né, e deixar um convite aqui para vocês também, os telespectadores, para o nosso Sapiranga Summit, que é o maior evento de tecnologia que acontece no Vale dos Sinos. Foi o primeiro, né? Nós fomos o pioneiro com 100% público. O ano passado? A gente foi o pioneiro em 2023. Em 2023, onde ninguém fazia nós fizemos, e agora no nosso centro de inovação, 100% público, né? Que nós fizemos um investimento direto da prefeitura, então a gente tem um centro de inovação, hoje lotado, não tem espaço mais para nenhuma empresa de inovação. Fica lá permanente? Fica lá permanente, é um centro de inovação. Na antiga fábrica da Paquetá, nós compramos o prédio, né?
compramos o prédio, o investimento da prefeitura. Olha aí, gente. E a gente vai fazer, então, pela primeira vez agora, dentro do Fly Hub, né, que é o nome do nosso centro de inovação, o nosso Sapiranga Summit, que acontece em agosto. Então, um convite para ti, para toda a direção aqui participar. Vai ter grandes nomes, o CEO da Reserva vai estar, o CEO da Chili Beans vai estar, enfim, vai ter bastante gente assim para falar de empreendedorismo, inovação, do que tem de tendência do mercado, network e tudo mais. Olha aí, gente, que bacana. Para se inscrever no site da Prefeitura de Sapiranga? No @Sapiranga Summit, e também pode procurar lá no Prefa Sapiranga, que vai encontrar também todos os links lá. Que maravilha! Assessor-geral de governo do município de Sapiranga, Vladimir Cardoso, muito obrigado, viu, pela participação. Um grande abraço para a prefeita, fica aberto o espaço aqui, esperamos que quando ela puder também vir aqui, vai ser um prazer recebê-la. Parabéns aí por todo o trabalho, viu? Gostei de ver criança, escola, iluminação pública, diminuição de fila aí, né, de saúde, é isso que a população espera dos administradores, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, muito obrigado. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Avança no Congresso Nacional uma importante medida prevista no projeto de lei 320/2025 da relatoria do senador Luiz Carlos Reis. Ele trata da securitização das dívidas dos produtores rurais. Uma importante, necessária e fundamental maneira de resolver os problemas da agricultura, não somente no Rio Grande do Sul, mas certamente no país inteiro. Especialmente o estado do Rio Grande do Sul, com os problemas provocados pelas cheias e pelo estado de calamidade que nós tivemos no ano passado, ele evidentemente precisa deste auxílio. O projeto de lei prevê o pagamento desses valores da dívida em pelo menos 20 anos. Há um percentual de 1 a 3% de juros anuais, com um limite de aplicação do erário de 60 bilhões de reais. É claro que são valores expressivos dentro de um orçamento extremamente minguado e também com os problemas que o governo federal tem com o déficit existente. Mas é uma necessidade que os agricultores, que os produtores rurais têm para poderem conseguir ressarcir um pouco dos prejuízos significativos que eles tiveram ao longo deste ano, com a produção praticamente totalmente prejudicada. Então, o projeto de lei 320, que tem não somente o apoio dos parlamentares federais, mas especialmente de todos os municípios do Rio Grande do Sul, que estão hoje sendo liderados pela FAMURS, através de um grande trabalho da presidente Adriana Perim, certamente será a grande alternativa e a saída para não somente os produtores, mas também para a própria sobrevivência da economia do nosso estado. Olá a todos, mais uma vez aqui Alexandre Dionello, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, trazendo um pouco mais do que é o trabalho do procurador municipal, dessa importante atividade para a realização das políticas públicas, dos projetos da cidade, num dia importante em que foi divulgada a campanha Cuidados com a Cidade, uma campanha lançada pelo Executivo Municipal, na busca por uma melhor educação e cultura da própria cidade na preservação do ambiente em relação ao descarte dos resíduos, o problema do lixo. E esse problema, o lixo, enfim, é uma política pública importante, vinculada à saúde, ao bem-estar das pessoas, ao próprio meio ambiente, conservação da cidade, a questão das bocas de lobo, da integridade do escoamento da água, enfim, a água pluvial, da chuva, que sofre os efeitos de resíduos não bem descartados. Temos na Procuradoria do Município o fiscal da aplicação dessas políticas, contratação de coleta de lixo, de transporte, tudo isso passa pelo crivo da Procuradoria do Município para aferir a legalidade dessas práticas. E é claro também
que é muito importante a conscientização do cidadão e da sua responsabilidade, morador de Porto Alegre, de quem vive em Porto Alegre, com a sua própria cidade. Então, a Procuradoria, que se envolve nessas políticas desde o início, e quando isso também se torna ações judiciais, faz a defesa do interesse público, do interesse do município, a Procuradoria e os procuradores também estão muito preocupados com o bem comum. Trabalhamos pelo bem comum da cidade, por uma cidade limpa, uma cidade que dê condições em que haja desenvolvimento econômico, emprego, progresso, e tudo isso tem uma vinculação muito forte com o trabalho dos procuradores, e a Procuradoria procura entregar da melhor forma um trabalho de excelência que redunde em políticas de resultado para Porto Alegre. Muito obrigado. Valeu, e obrigado para você também, pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Continue com a nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.